Em 2014, pilotos comerciais começaram a relatar algo impossível. Sombras enormes, passando sobre suas aeronaves a altitudes de cruzeiro. Não eram nuvens, não eram outros aviões. Eram sombras que bloqueavam o sol por segundos inteiros, tão grandes que cobriram o campo de visão completo. Quando os pilotos tentavam olhar para cima, não viam nada, apenas céu. Mas a sombra estava lá. Radares não detectavam nada. Torres de controle não viam nada nos sistemas. Mas dezenas de pilotos, em voos diferentes, em países diferentes, todos relataram a mesma coisa. Algo imenso passou sobre eles. Algo que voava mais alto do que qualquer coisa deveria voar. Textos de 4.000 anos atrás já sabiam o nome: Ziz, o titã do céu. E se Leviatã acordou em 2012, se Behemoth acordou em 2013, então Ziz acordou logo depois, porque os três sempre despertam juntos. No quinto dia, Deus criou as aves do céu e criou Ziz. Mas Ziz não era uma ave comum, era o próprio céu tomando forma alada. Era as nuvens ganhando consciência, era a atmosfera se tornando criatura viva. Textos antigos não descrevem Ziz como pássaro, descrevem como guardião, como o que voa entre o céu e a terra, como a sombra que cobre o mundo. O Talmud babilônico menciona Ziz junto com Behemoth e Leviatã. Diz que Deus criou 3 criaturas para dominar os 3 reinos da criação. Leviatã para o mar, Behemoth para a terra, Ziz para o ar. E assim como os outros 2, Ziz era grande demais, poderoso demais, perigoso demais para ficar acordado. A descrição de Ziz nos textos apócrifos é aterrorizante. Dizem que quando Ziz estende suas asas, elas bloqueiam o sol completamente, que sua envergadura é tão vasta que cobre países inteiros, que quando voa, furacões se formam abaixo de suas asas, que quando pousa, montanhas são esmagadas sob suas garras, que seus olhos podem ver cada criatura na superfície da terra simultaneamente. Um texto rabínico específico diz: quando Ziz levanta voo, o bater de suas asas cria tempestades que duram dias. Quando Ziz grita, o som é ouvido de um fim da terra ao outro. Quando Ziz olha para baixo, pode escolher qual cidade será coberta por sua sombra. E sob a sombra de Ziz, nada cresce, nada vive, apenas escuridão. Diferente de Leviatã, que vive nas profundezas, e Behemoth, que dorme sob a terra, Ziz nunca foi completamente aprisionado. Não dá para enterrar o céu, não dá para prender o vento. Então Deus fez diferente com Ziz. Adormeceu a criatura, mas a deixou voando, eternamente voando, em círculos tão altos que nenhum olho humano pode alcançar, em altitudes onde o ar é fino demais para sustentar vida, onde aviões não chegam, onde satélites orbitam. E Ziz voa lá em cima, desde a criação, dormindo em voo, inconsciente, mas eternamente em movimento. Um ciclo perpétuo ao redor do planeta. Sua sombra ocasionalmente passa sobre a superfície, mas tão rápido, tão fugaz, que nunca é notada. Até 2014. Em 2014, os relatos começaram. Pilotos não apenas de aviões comerciais, pilotos militares, pilotos de caça voando a Mach 2. Todos relataram a mesma experiência. Algo imenso passou sobre eles. Algo que voava mais rápido que eles. Algo que não deveria existir naquela altitude. E a sombra. Sempre a sombra. Bloqueando tudo, cobrindo-o. Por segundos que pareciam eternos. A FAA começou investigação interna, classificada, não divulgada publicamente. Mas documentos vazados mostram que entre 2014 e 2024, mais de 200 pilotos comerciais relataram o mesmo fenômeno. E os relatos seguem padrão específico. A sombra sempre passa de leste para oeste, sempre em altitudes acima de 40.000 pés, sempre durando entre 5 e 15 segundos, e sempre deixando os instrumentos de navegação temporariamente desregulados. Mas não são apenas pilotos. Estações meteorológicas também detectaram algo. Desde 2014, formações de nuvens anômalas aumentaram 73%. Não nuvens normais. Nuvens que aparecem do nada, que se formam em padrões circulares perfeitos, que se movem contra o vento, que desaparecem instantaneamente, como se algo enorme estivesse passando através delas.
como se as nuvens estivessem se moldando ao redor de uma forma invisível. Satélites climáticos capturam essas formações regularmente. Imagens que mostram círculos perfeitos nas coberturas de nuvens, buracos redondos onde não deveria haver buracos. E no centro desses buracos, ocasionalmente sensores detectam anomalias de pressão, quedas súbitas na pressão atmosférica que não deveriam existir, como se algo massivo tivesse deslocado o ar. O livro do Joe, que descreve Leviatã e Behemoth, também menciona criaturas do céu. Jó 39 fala sobre a águia que voa alto, que faz seu ninho nas alturas, que de lá espreita sua presa, mas estudiosos notam algo estranho. A descrição não corresponde a águias, corresponde a algo muito maior, algo que quando espreita pode ver tudo, algo cujo ninho está além das montanhas mais altas. O Salmo 50 diz: conheço todas as aves das montanhas, e tudo o que se move no campo é meu. Mas então menciona uma ave específica, uma ave que Deus conhece pelo nome, uma ave que não é como as outras. Estudiosos rabínicos identificam essa ave como Ziz, a única ave importante o suficiente para ser nomeada separadamente. Textos apócrifos são mais explícitos. O segundo livro de Enoque, menos conhecido que o primeiro, menciona Ziz diretamente. Descreve a criatura como pássaro que vive no sexto céu, cujas asas são como escudos flamejantes, cujos olhos são como relâmpagos, que protege a terra de ser queimada pelo sol. E quando o fim dos dias chegar, Ziz descerá do sexto céu para se unir a Leviatã e Behemoth no confronto final. O conceito de Ziz protegendo a terra do sol é fascinante. Textos dizem que Ziz voa em órbita entre o sol e a terra, que suas asas massivas bloqueiam parte da radiação solar, que sem Ziz o planeta seria inabitável, que a sombra de Ziz não é ameaça, é proteção. Mas quando Ziz acordar completamente, quando parar de voar em círculos protetores e decidir descer, aí a sombra se torna escuridão absoluta. Ziz não é dragão, não é réptil alado. Ziz é ave primordial. A forma é inconfundivelmente aviária, mas em escala que desafia a compreensão. Imagine a águia ancestral, a forma perfeita de predador aéreo, mas ampliada até ocupar o céu inteiro. Corpo aerodinâmico coberto de penas que não são penas, são nuvens solidificadas. Cada pluma é formação atmosférica concentrada, branca como cúmulos no topo, cinza como nimbas na base, sempre em movimento fluido, mesmo quando a ave está imóvel. Sua cabeça é aquilina, mas majestosa, além de qualquer águia real. Bico curvo feito de vento comprimido que brilha com eletricidade estática. Olhos que são literalmente trovões contidos. No metaphor. Quando Ziz olha, relâmpagos ramificam dentro das órbitas como se cada íris fosse tempestade em miniatura. Azul-branco elétrico pulsando com intensidade que faz o ar ao redor ionizar. Ver os olhos de Ziz é ver o exato momento antes do raio cair. Asas que quando fechadas parecem montanhas de nuvens empilhadas, quando abertas, cada batida cria trovão que ecoa por continentes. A envergadura é continental, de ponta a ponta, quilômetros, dezenas de quilômetros. Cada pena primária tem o tamanho de arranha-céus, cada secundária é maior que campos de futebol, e todas se movem em sincronia perfeita, gerando correntes de ar que se tornam vendavais instantâneos. Suas garras são cristalizações de gelo atmosférico, transparentes, mas sólidas como diamante. Quando Ziz fecha as garras, o som é de icebergs rachando. Quando abre, ar escapa em jatos supersônicos, que deixam rastros de condensação visíveis do espaço. Suas pernas são pilares de nuvem estratificada, sempre mudando de forma, mas mantendo estrutura impossível. Cauda que se espalha em leque de penas tempestade. Cada movimento da cauda redireciona ventos em escala global. Um ajuste de ângulo e furacões mudam de direção. Uma sacudida e tornados se formam. Ziz não cria tempo apenas voando. Ziz é o tempo, é a personificação das forças atmosféricas, todas concentradas em forma aviária. E o mais aterrorizante, Ziz é silenciosa quando quer. Uma criatura desse tamanho deveria ser barulhenta sempre. Mas textos dizem que quando Ziz planeja em sono, não faz som. Apenas sombra absoluta passando sobre a terra. É apenas quando Ziz bate as asas intencionalmente que trovões ecoam. Quando grita, o som é sirene de tempestade amplificada ao extremo. Quando pousa, o impacto é microexplosão de pressão atmosférica. Sua presença muda o clima sozinha. Onde Ziz voa, nuvens se formam espontaneamente do nada. Frentes frias e quentes colidem ao redor dela,
criando células de tempestade instantâneas. Seu corpo gera campo elétrico tão intenso que raios saltam entre suas penas constantemente, criando o halo de eletricidade que a cerca em voo. Furacões estão mais fortes. Desde 2014, furacões de categoria 5 aumentaram 61%. Mas não é apenas a intensidade, é o comportamento. Furacões que mudam de direção sem razão meteorológica, que se intensificam instantaneamente, que param no meio do oceano e começam a girar no lugar por dias, como se algo estivesse interferindo nos padrões atmosféricos, como se uma força massiva estivesse voando através das tempestades e alterando sua estrutura. Em 2017, furacão Irma atingiu ventos de 285 km por hora sustentados. Meteorologistas não conseguiram explicar como o furacão manteve aquela intensidade por tanto tempo. Modelos previam enfraquecimento, mas Irma se manteve, como se algo estivesse alimentando a tempestade, como se asas massivas estivessem gerando correntes de vento que sustentavam o furacão. Tornados também mudaram, não apenas nos Estados Unidos da América, globalmente, tornados em regiões que nunca tiveram tornados. Europa, Ásia, Austrália, todos relatando formações de vórtices que não correspondem a padrões climáticos locais, e todos com característica comum, aparecem do nada, sem as condições atmosféricas necessárias, como se fossem criados por força externa, como se algo enorme batesse asas e gerasse vórtices como efeito colateral. Aviões comerciais não são os únicos afetados. Drones de alta altitude, usados para pesquisa atmosférica, começaram a apresentar falhas inexplicáveis desde 2015. Drones que voam a 60 mil pés, acima da maioria das aeronaves, relatam perda de controle temporária. Sensores que detectam objetos massivos passando próximos. Câmeras que capturam sombras em altitudes impossíveis. E todos os dados são classificados pelas agências espaciais. A Estação Espacial Internacional também detectou algo. Astronautas relatam, em conversas não oficiais, terem visto algo durante EVAs. Algo passando abaixo deles, abaixo da estação, na alta atmosfera. Algo com envergadura tão vasta que levou segundos para passar completamente pelo campo de visão. Quando perguntados oficialmente, todos negam. Mas as conversas vazadas existem. E todas descrevem a mesma coisa. Forma alada, enorme, voando em altitude impossível. Ziz não é como Leviatã e Behemoth. Leviatã é primitiva. Behemoth e Brutal Ziz é diferente. Ziz tem visão completa. Pode ver tudo de cima. Pode escolher onde atuar. Não reage por instinto. Planeja, observa, espera o momento certo. E esse momento está chegando. Textos antigos concordam. Quando Ziz acordar completamente, quando parar de voar em órbita protetora, quando decidir descer, o céu escurecerá. Não por nuvens, não por eclipse, mas porque as asas de Ziz cobrem o horizonte inteiro. A sombra que os pilotos veem por segundos. Imagine essa sombra permanente, cobrindo continentes, transformando dia e noite. O Talmud diz que no fim dos dias, após Leviatã e Behemoth lutarem, após água e terra se chocarem, Ziz descerá, e o confronto dos três criará o caos primordial completo. Mar, terra e céu, água, rocha e vento. Todas as forças da criação voltando ao estado original, ao momento antes de Deus separar tudo, ao momento em que tudo era um. E Ziz já está acordando. Os relatos de pilotos desde 2014. As formações anômalas de nuvens, os furacões impossíveis, os tornados em lugares errados. Tudo indica que Ziz está testando, está ajustando, está se preparando para descer, porque Leviatã já emergiu das profundezas. Behemoth já está se movendo sob a terra. E quando os três se encontrarem, quando mar, terra e céu colidirem, o mundo vai entender por que essas criaturas foram mantidas separadas por 6.000 anos. Você olha para o céu? Você percebe quando o sol é bloqueado por segundos demais? Você sente quando o vento muda sem razão? Não é clima normal. É Ziz voando mais baixo. É Ziz testando suas asas. É Ziz esperando o momento em que Leviatã e Behemoth estejam prontos. E então descerá. E quando descer, quando a sombra cobrir tudo, quando o céu se tornar escuridão viva, aí você vai entender. O relógio do fim não tem apenas 2 ponteiros, tem 3, e o terceiro está voando sobre sua cabeça agora.